Hoje vamos então para o nosso 14º tema da disciplina de Geoarqueologia. Eu vou falar de estratigrafia, estratigrafia em sítios arqueológicos, estratigrafia em arqueologia. É, e e para isso eu vou fazer um breve histórico, né? Porque, como vocês devem ter percebido, eu acho muito importante a gente ter uma ideia de o que aconteceu antes na nossa disciplina para a gente entender em que pé nós estamos. E outra coisa que eu acho importante também é ter essa noção de que não existe necessariamente um progresso inexorável de técnicas. Tá? O que existe é uma série de instrumentos, né? Por exemplo, instrumentos de topografia que hoje em dia tornam o trabalho na parte de topografia e registro muito mais fácil, né? Mas, então, assim, isso tem implicações em termos técnicos. Tá? Mas método, que é uma outra coisa, né? Que é anterior à técnica, que é o que informa a técnica, e que é o que faz a ponte entre teoria e técnicas, né? Os métodos, eles não necessariamente têm uma melhora ao longo do tempo, né? A gente vê que, olhando essa história desde de tempos bem remotos, né? A gente percebe que houve períodos da arqueologia onde você tem uma melhora em termos de métodos, em termos de registro, etc. E depois você vê uma piora. Aí vocês podem perguntar em que pé estamos hoje. Tem de tudo. Né? Tem gente aplicando técnicas impecáveis e que estão, portanto, ancoradas, né, num método que leva em consideração uma série de necessidades. Né? E a gente tem escavações feitas de maneira bem ruim mesmo, né, com uma documentação primária paupérrima, né, às vezes com ausência de ficha de escavação, e isso é extremamente deletério. Então, assim, eu não vejo nenhum tipo de progresso unilinear, na verdade, em lugar nenhum. Em nenhuma parte do universo existe progresso linear e muito menos em métodos arqueológicos, tá? Então, o que eu quero deixar bem claro é que quando a gente está em campo, né, em condições duras de trabalho, né, em condições de temperatura muito alta, insetos, cansaço, ah, alimentação, né, em campo que não é aquela coisa, né, a gente tem que levar uns sanduíches, né, você pode ficar muito cansado, especialmente depois de várias semanas, né, e a tendência, né, de você de repente começar a querer meio que simplificar as coisas, né? Isso aqui dá muito trabalho, etc. Essa tendência é uma realidade. Né? Então, se você não tem métodos, né? Um conjunto de métodos muito bem colocado, muito claro, com protocolos a serem seguidos, né? As coisas vão descendo a ladeira, tá? Então é muito importante ter em mente, né, que né, nessa aula de hoje eu vou falar um pouco dessa questão de métodos né, de escavação, especialmente relacionados ao registro e observação da estratigrafia. É, o tema é estratigrafia e a gente tem sempre uma ideia de verticalidade, né? Mas a estratigrafia ela é construída também com observação horizontal. Diferentemente da estratigrafia mais geológica, que realmente é toda baseada no vertical, né? A estratigrafia arqueológica é uma conjugação dos dois. Tá? Então, desse ponto de vista, a estratigrafia arqueológica é um pouco diferente da estratigrafia geológica sensu estrito. Né?
mas não tão diferente como alguns autores gostariam de colocar, como a gente vai ver mais para frente quando falar do Edward Harris. Então nem tanto ao mar nem tanto à terra, mas sim, existem algumas diferenças consideráveis, né, do ponto de vista, vamos dizer, epistemológico, ou seja, do ponto de vista de como você apreende, né, como você aprende ou apreende, né, o mundo. Né? Então, do ponto de vista epistemológico, tem diferença sim, por causa da abordagem horizontal na arqueologia, que tem que ser conjugada com a vertical. Tá? Eu vou falar então um pouco dos precursores, né, dos métodos de escavação mais modernos, né? É, como vocês já devem ter visto ou verão em alguma disciplina de história da arqueologia ou teoria arqueológica, né? Como a gente viu um pouquinho lá no começo da disciplina, no começo era o antiquarismo. Né? No começo era a coleção de artefatos, pelas características belas que eles poderiam ter, pelo interesse meio de fetichista, né? Histórico fetichista. Nossa, este vaso foi usado pelos romanos, né? Alguma coisa assim. Alguém tomou vinho nesta taça, né? Alguma besteira assim do gênero, né? E depois as coisas vão mudando, né? A gente vê um bom sinal dessa mudança nas escavações de Pompeia, né? Que começam lá no século 17, 1600 e pouco, já tinha gente esburacando, né, o sítio de Pompeia, sem saber muito bem que seria ali, se era Pompeia ou se não era e tal, né? Mas a escavação, vamos dizer, mais séria mesmo, a coisa começando a ficar profissional mesmo, né? Ocorre lá por volta de 1860, com o arqueólogo italiano Giuseppe Fiorelli. Então, o Fiorelli, ele foi inclusive responsável por aquele método Fiorelli, que como vocês devem saber, né, quando a camada de cinza vulcânica recobriu a cidade, as pessoas e os animais ficaram literalmente cimentados, né? E aquilo endureceu, né? E depois com o decaimento dos corpos, né? É, os tecidos, né, foram embora, sobraram os ossos e ficou um vazio, que era um molde, né? O molde da pessoa. E o Fiorelli teve aquela ideia de colocar gesso, né, dentro dessas cavidades e fazer um molde das pessoas e dos animais. Tá? Então, Fiorelli é o cara que fez isso, que é o que vocês veem hoje em dia, que são as imagens mais icônicas de Pompeia. Né? Então, qual que foi a importância do Fiorelli? Não ficou só no esburacamento e na recuperação de artefatos bacanas do Império Romano, mas fez um mapa topográfico da cidade muito, muito bom, né, muito detalhado. Começou a separar a cidade em bairros, né, e perceber e levar em consideração que existiam diferentes tipos de casas, né? Existiam lojas, existiam as casas dos ricos, as casas dos pobres, etc e tal, né? E a escavação dele levou em consideração essas diferenças, né? E os diferentes vestígios que vinham desses diferentes contextos. E outra coisa, em termos de estratigrafia, né? Então, assim, como eu falei, como a estratigrafia arqueológica ela é horizontal também, né, além de vertical, né? O Fiorelli teve essa preocupação espacial, mas também ele tinha a preocupação vertical, porque apesar de Pompeia ser um evento único, né, é uma deposição de uma camada de cinza vulcânica de uma vez só em cima da cidade, isso causou o colapso de várias casas, né? Então, as escavações dele eram cuidadosas no sentido de separar as camadas de telha, né, do madeirame, né, do andar superior do andar inferior, né, coisas assim. Né? Então ele conseguia, ele foi, vamos dizer, obrigado, né, já que ele tinha interesse, né, nessa questão mais de contexto, do que a gente chama hoje de contexto arqueológico,
ele foi obrigado a escavar de maneira cuidadosa para separar esses diferentes níveis de colapso de casas, por exemplo. Tá? Depois do Fiorelli, a gente pode citar o Schliemann, o Heinrich Schliemann, que foi o arqueólogo alemão que escavou Hisarlik, na Turquia, que era Troia. Né? Então, esse Tel, né, um monte, o Tel é um monte artificial, né, feito por sucessivas ocupações humanas, né, fortificadas que vão entrando em colapso e as pessoas vão construindo em cima e formam um monte. Tá? Isso é chamado Tel. Então são verdadeiras colinas artificiais, colinas feitas por ação humana. Então, esse Tel de Hisarlik era o Schliemann, o trabalho do Schliemann mostrou, né, demonstrou que era a antiga Troia do tempo do Homero. Né? E o trabalho do Schliemann, né, quer dizer que assim como o do Fiorelli, que era anterior à existência da fotografia, né, é um trabalho impressionante de registro gráfico. Né? Ele mesmo desenhava, né, várias das figuras das publicações, foi ele que fez. Né? Eram figuras né, feitas em pena, né, desenhos super bem feitos. Né, onde ele mostrava contextos arqueológicos, né, mostrava onde que ele tinha feições importantes da escavação e coisas assim. E, e ele também, né, teve uma preocupação também com a verticalidade, né, as sucessivas camadas, tanto que ele definiu 7 Troias, né, 7 níveis de cidades, né, que entraram em colapso, foram reerguidas, entraram em colapso, foram reerguidas sucessivamente. Tá? Depois, o arqueólogo que trabalhou em Troia depois dele descobriu ainda outros 2 níveis, né? Então são 9 níveis. Mas o Schliemann foi responsável pela detecção de 7 níveis, tá? Que não é pouca coisa. Então, da escavação cuidadosa que ele fez em Troia. Uma terceira figura que vale a pena relembrar, né, e levar em conta aqui na nosso panteão dos arqueólogos, né, que ajudaram a construir a disciplina como ela é hoje, é o general Augustus Pitt Rivers. Então, vamos lá, o Fiorelli é italiano, o Schliemann é alemão, o Pitt Rivers é inglês. Né, era. O Pitt Rivers, ele era um general, né, como o título já sugere, né, ele era militar, e mas ele tinha um interesse muito grande por arqueologia, por né, o que hoje a gente conhece como etnografia, né, outros povos, artefatos feitos por outros povos. Né? É, ele, ele é o responsável pelo museu, né, pelo embrião do hoje museu que existe em Oxford, que leva o nome dele, né, o Pitt Rivers Museum em Oxford. Então, ele foi uma figura muito importante na construção da arqueologia moderna, né, como a gente conhece hoje. Né, e ele fazia escavações também cuidadosas. É, uma coisa importante, ele publicava exaustivamente os achados dele em vários volumes. Tá? Então não era aquela coisa, né, de coletar, coletar, coletar. Né? Ele se preocupava com a posição estratigráfica, né, com a posição tridimensional dos artefatos que eram encontrados. Né? Então, o Peter Rivers é uma figura importante dentro dessa, é, desse encadeamento, né, de conhecimentos e de necessidades para se chegar a resultados mais interessantes, né, mais importantes do que simplesmente coletar os artefatos. Bom, ele fazia a topografia dos sítios, né? Ele era militar, né? Então os militares, topografia sempre foi uma empreitada militar, né? Porque foi inventada pelos militares, que era para você entender o terreno, né? Planejar manobras, coisas do gênero, né? Assim nasce a geografia também, na verdade, né? A geografia física, né? Topografia e geografia física. E o Peter Rivers teve uma carreira muito longa. No final da vida, ele começou a escavar vários. A propriedade dele no sul da Inglaterra era riquíssima em sítios arqueológicos. Ele escavou vários. Né?
Então, mesmo quando ele já estava bem velhinho, ele não ia mais para campo, mas ele tinha uma equipe de arqueólogos full-time trabalhando, né, para ele, e trabalhadores técnicos, né, técnicos em arqueologia, tá, que eram trabalhadores especializados, né, que escavavam, e aí ele já estava velhinho, ele não ia todo dia na escavação, ele ia lá e dava uma olhada e tal. Mas de qualquer modo, para os padrões da época, a escavação era super bem feita, né, bem registrada e, acima de tudo, bem publicada. Tá? Então, essa é outra coisa, pessoal, que a gente vê muitas vezes esse pessoal mais antigo publicando mais, né, com mais frequência e tendo mais cuidado de transmitir para a posteridade, né, os resultados da escavação do que a gente vê muitas vezes hoje. Tá? Então, é sempre assim, né? Não tenho ilusão de que as coisas vão melhorando com o tempo. Tá? Isso não acontece. Isso depende de um investimento pesado e disciplina. Tá? Porque, novamente, se a gente só largar a mão, a gente vai pelo mínimo esforço. Entendeu? Dá muito menos trabalho você publicar uma notinha lá prévia, uma comunicaçãozinha de congresso. Né? Dá muito menos trabalho. Tá? E o bacana, né, que você imaginar que o Pete Rivers não precisava disso para nada. Era um cara riquíssimo. Né? Era um cara cuja família era muito rica. Ele não precisava publicar para como, como é hoje que a gente precisa. Eu publico porque eu preciso aumentar meu índice de citação. Não. O cara publicava porque ele achava que tinha que publicar. Né? Assim que se porta um verdadeiro pesquisador. Né? As citações que você tem é uma consequência. Né? Você publica porque você gosta de publicar, porque você acha que é importante o que você faz, né? E por isso você acha que é importante publicar o que você faz, né? Que vai ser útil para alguém. Né? Então, essa é a ideia. Né? Então, Pete Rivers, grande, grande publicador, mais do que grande escavador. Tem uma nota interessante, uma nota de rodapé, assim, que ele mandou fazer umas medalhinhas, pareciam umas moedas, né, que em um lado tinha uma figurinha que era um crânio humano, uma picareta, um instrumento de topografia e um vaso cerâmico, uma coisa assim. E acho que um machado de pedra polida e tal, de um lado. Do outro lado estava escrito escavado por A. Pete Rivers, e aí tinha um espaço que era para martelar o ano. E ele jogava essas medalhinhas no fundo da escavação, pensando que no futuro, se alguém fosse reescavar aquilo, ia saber que naquele ponto ele já tinha escavado. Ou seja, né, muito bom, muito bacana. Tem uma outra figura que vale a pena mencionar, que é um francês chamado Victor Comon. E o Comon ele é pouquíssimo conhecido fora do âmbito, né, anglo-saxão, né, dos livros de história da arqueologia. Você nunca ouve falar no Comon, mas eu considero ele uma pessoa importante, porque ele teve um trabalho ali no Vale do Rio Somme, no norte mais para o norte da França, onde teve aquelas batalhas horríveis da Primeira Guerra Mundial, né? E o trabalho dele foi de uma interface muito forte, né, muito bem feita entre pré-história e geologia do quaternário, né, e geologia ou geomorfologia fluvial. Tá? Pré-história, às vezes eu usei o termo pré-história porque é assim que é designado na França. Né? Na Europa, de uma maneira geral, arqueologia, ou archaeology, é mais relacionado à arqueologia clássica, mediterrânea. E a arqueologia pré-histórica é prehistory. Né? Então, é uma questão meio bem de pré-história mesmo. Ele conseguiu definir 4 níveis de terraços fluviais, e, e os materiais líticos, as indústrias líticas associadas a esses terraços. Então ele conseguiu fazer uma cronologia relativa muito boa, né? E do ponto de vista geológico, o esquema que ele montou em 1900 até 1917, né? Foi muito válido até hoje.
tá? As pessoas, ele é citado até hoje, né? É importante novamente, né? Assim como o Pete Rivers, o Common publicou muito, tá? O Common publicou 72 artigos entre 1903 e 1917, tá? Então, no período aí de 13, 14 anos, o Common publicou o que muita gente não publica na vida inteira, né? E aí, uma vez eu entrei nessa discussão, né? Porque será que, dada a facilidade, né, atual de você escrever um texto num editor de texto no computador, né, fazer as figuras também em computador, né, tudo muito mais rápido, mais fácil, né, a gente não deveria publicar mais do que esses caras, né? Os caras faziam texto à mão, né? Depois aquilo ia para uma editora, para uma impressora, né? Tinha que fazer o offset, quer dizer, era um trabalho monstruoso. Os desenhos eram feitos todos à mão, né? No caso do, quando a gente entra no Common, isso já, o Common ele morreu em 1918, né? Então já tinha fotografia aí nessa história, já estava entrando a fotografia, mas obviamente ele fazia tudo à mão, assim como o Pete Rivers, né? Voltando o Pete Rivers, o Schliemann e o Fiorelli, né? Era tudo feito à mão. Toda a documentação era feita à mão, de forma de desenho, tá? E esse cara, em 13, 14 anos, publica 72 artigos, né? Sem editor de texto, sem nada, né? Então, realmente, né, você pode dizer, não, é mais difícil publicar hoje, porque tem a revisão por pares, etc. Como se não tivesse revisão por pares, né? Antigamente, claro que tinha, né? E outra coisa é que pode-se falar assim, não, mas aí esse era o começo da disciplina, então qualquer coisa que o cara achasse era passivo de publicação. Bom, a gente está num país que quase tudo que você faz é novo em termos de arqueologia, né? Qualquer coisa que você descubra praticamente é uma informação nova. Nossa arqueologia está longe de ser a arqueologia francesa, que basicamente o pessoal já achou tudo que tinha que achar e agora pode-se, né, pegar aí coisas super especializadas e fazer discussões mais aprofundadas. A gente ainda está na fase de tentar mapear o país. O estado de São Paulo a gente não sabe direito o que acontece aqui, né? Então, assim, outros estados estão em melhor situação do que São Paulo, inclusive, né? Então, pouca publicação não é um sinal dos tempos, não é a gente, né, assim, ou muita publicação, né? É mais uma questão do pendor da pessoa de escrever, pensar, trabalhar, né? Trabalhar em campo, pensar sobre aquilo, escrever e publicar, né? E aí, nossas palmas para o Common, que infelizmente morreu jovem, morreu aos 51 anos, e tinha saúde frágil e tal, mas publicou 72 artigos entre 1904 e 1917. Bom, aí a gente passa para uma outra figura importante, que é o outro inglês, né, o Flinders Petrie. E o Petrie é famoso pelas escavações no Egito, né? O Petrie também teve um papel importante no desenvolvimento de métodos, porque assim como os predecessores que trabalhavam com grandes, né, civilizações, né, como Schliemann, Fiorelli, etc., o Petrie não estava interessado só em esburacar e tirar coisas bacanas, né, relíquias egípcias bacanas, né. Ele estava super preocupado com o contexto, né. Então ele fez tem vários desenhos de anotações dos cadernos dele, né, que ele faz uns croquis, né, das tumbas, com os tipos de artefatos que saíam, os tipos de vasos que saíam de cada tumba, né? E nota então que a gente está falando de uma época pré-datação, né? Não tinha nenhum tipo de datação disponível, né? Carbono 14 só vai aparecer nos anos 50, né? Então, a gente está falando aqui, né, do começo do século XX, né?
E o Petrie tinha essa preocupação, né? E ele levando em consideração esses dados disponíveis, né, a partir da, da observação de que tipos de vasos, que tipos de artefatos saíam das tumbas, né, ele conseguiu fazer uma classificação desses artefatos. E, e com isso ele foi um dos primeiros a propor a ideia de seriação, né, seriação dos artefatos ao longo do tempo, e portanto ele conseguiu estabelecer uma cronologia é, relativa. Então, para quem não tinha cronologia nenhuma na época, né, isso é uma revolução. Né? Você começa a saber, só pelos artefatos que estão saindo, você já sabe que período você está. Tá? Então, isso é uma coisa espetacular. Essa mesma ideia de essa seriação que o Petrie fazia era uma seriação chamada seriação por ocorrência. Né? Então, presença ou ausência de um certo artefato que levava a esse estabelecimento. Nos Estados Unidos foi feito um outro tipo de seriação nos anos 30, 40, que é o chamado método Ford, né? E que é uma seriação por frequência, que é um pouco diferente, que tem a vantagem de você conseguir seriar com menos artefatos do que essa seriação que o Patrick fez. Mas, de qualquer maneira, foi uma inovação metodológica muito grande. Então, novamente, era necessária essa questão do contexto. Tá? Contexto arqueológico, observação estratigráfica, né? E saber em que camadas, de que camadas, em termos verticais, ou de que local em termos horizontais saíram aqueles artefatos. Né? E isso tudo, né? Estratigrafia contexto. Basicamente, a gente pode entender os termos como basicamente querendo dizer quase que a mesma coisa em termos de arqueologia. Tá? Porque a estratigrafia em arqueologia ela é horizontal também. Tá? Então, contexto é a palavra, né? É o que eles estavam fazendo, é o que eles estavam atrás. Tá? Depois do Petrie, a gente já entra com Mortimer Wheeler, que é inglês também. Wheeler ele foi outra figura importantíssima em termos de desenvolvimento de métodos. Outro cara que publicava demais, tinha uma preocupação muito grande com divulgação científica. Né? Então aqui a gente já entra na divulgação. Né? Então Wheeler tem vamos dizer, bom, ele é um filho do tempo dele, né? Assim como nós somos filhos do nosso tempo, né? E aí você já tem a televisão, né? Você já tem um rádio, né? De maneira muito alcançando, né? Milhares de pessoas. E aí o Wheeler ele tinha um programa de televisão sobre arqueologia, né? Coisa que a gente nem tem hoje mais, né? Bom, tem aquelas coisas do Discovery Channel que o nível cada vez mais baixo, né? Que entra em deuses astronautas e coisas do gênero. Mas o Wheeler então, tinha essa preocupação, né? E ele foi responsável pelo desenvolvimento e disseminação do método que chamava método Wheeler, hoje mais chamado de método Wheeler Canyon, porque uma das alunas dele, a Kathleen Canyon, ajudou a desenvolver o método, que é escavar áreas quadradas, né, de maneira horizontal, né, rebaixando, e deixar paredes entre essas áreas. Então é chamada escavação em grelha, né, ou grid, né, ou box excavation. Então o que acontece? Ao você escavar numa certa superfície, mas manter as paredes, você enxerga a estratigrafia nas 4 paredes. Então você não destrói a estratigrafia totalmente ao escavar. Você consegue ter um controle, né? Então você escava uma área grande, mas tem um controle estratigráfico. Tá? E não quer dizer que o Wheeler sempre escavou assim ou só escavava assim. E aqui vai uma nota importante, tá? A gente tende a colocar as pessoas ou as coisas em categorias, né? Porque isso faz parte do nosso cérebro. Tá? Nosso cérebro funciona, é um cérebro extremamente categorizador. Nós categorizamos o mundo, né? A categorização
mais basal, ela é binária, né? É claro e escuro, bem ou mal, né? Aquelas coisas, né? E depois você pode até aumentar o número de categorizações, mas nunca são muito grandes, né? A gente não categoriza em muitas classes, não, né? A gente, se for pensar assim, mais do que 5 classes já é demais, né? Então, o nosso cérebro, ele é hardwired, né? Que é o termo em inglês, né? Ele já tem essa característica, tá? Isso é uma característica inerentemente humana, provavelmente primata, tá? Então, por que eu, né, dei essa breve saída? Porque a gente tende a querer categorizar as pessoas de uma certa maneira. Então, o Wheeler é o cara que escava de maneira mais vertical, tá? Ou que escava sempre usando as caixas. Não é verdade. Por quê? Porque uma pessoa inteligente, aliás, todos esses caras que eu mencionei até agora eram caras extremamente inteligentes, tá? O Schliemann, por exemplo, falava 9 línguas, autodidata, né? Ele aprendeu sozinho 9 línguas, né? Aí assim vai Pete Rivers, todos muito inteligentes, tá? Pessoas inteligentes não cometem o erro básico que é ficar dentro de uma camisa de força metodológica. Então, se você tem uma situação diferente, diferentemente você terá que agir, certo? Então, quando eu falo de métodos, né? Nenhum desses caras aqui estava preso num método, né? Eles foram importantes para dar ideias, né? O trabalho deles teve resultados melhores, né, do que os dos antecessores, portanto eles são lembrados, né? E então o Mortimer Wheeler, em alguns locais escavava de maneira ampla, sem deixar, né? Porque tem gente que questiona, que fala assim, não, mas se você deixar a parede, você não tem uma visão total do piso e aquelas coisas assim, né? Calma lá, pessoal. Daí, se for necessário, você tira as paredes também, né? Não tem problema, tá? Não vamos colocar as pessoas nessas categorias. E aí vem nosso último, por falar em categorias, daí a gente entra no famoso André Leroy-Gourhan, né? E o Leroy-Gourhan também, para as pessoas que não entendem muito, né, como é que funciona a ciência, tem de achar que o Leroy-Gourhan, nossa, ele só escavava em superfícies amplas, né? E essa é uma das contribuições do Leroy-Gourhan. Famosas escavações em superfícies amplas e decapagens por níveis naturais. Vejam bem, Leroy-Gourhan não inventou a decapagem por níveis naturais, porque ela já era feita desde pelo menos o Fiorelli já fazia por níveis naturais, certo? Que é tira o teto, depois tira o que tem embaixo do teto e assim vai, né? Então, assim, não é uma grande novidade. Mas Leroy-Gourhan tinha o tal do método paleoetnográfico, né? Que era por causa de um sítio que chama Pansevan, né? Um sítio que, se vocês lembram então da aula de geomorfologia fluvial, ele está localizado num terraço do rio Sena, e o rio Sena, ao transbordar, né, acabou, né, depositando uma camada fina de sedimentos, silt e argila, sobre um nível, né, onde havia um acampamento do período magdalenense, que seria paleolítico superior, né, caçadores já aí de 12, 15 mil anos, uma coisa assim, né, caçadores de rena, tá? E aquilo lá ficou como se fosse uma Pompeia do Paleolítico Superior, né? Onde você tinha as áreas de lascamento, onde você ainda você enxergava as lasquinhas, né? Que tinham saído do mesmo núcleo, ou onde você tinha as fogueiras intactas, né, do jeito que os caras deixaram há 15 mil anos atrás, sabe? Coisas do gênero. E aí, então, nessa situação, o Le Gourhan falou: nossa, vamos abrir isso aqui tudo e vamos enxergar essa superfície toda. E foi o que eles fizeram. Não que tenham sido superfícies enormes, né? Eram superfícies relativamente pequenas. Pequenas, digo, assim, menos de 500 metros quadrados, né? Sendo que o acampamento podia ser muito maior do que isso. Mas, assim, escavações que estão em curso até hoje e serviram para treinar gerações e gerações de arqueólogos. E aí as pessoas tendem a categorizar o Le Gourhan como sendo o cara das superfícies amplas, e não é verdade, tá? Porque, na verdade, em várias escavações o Le Gourhan usou o método
Wheeler é ao contrário. Ele escavava os cantos do quadrado, faziam trincheiras, né? Observava a estratigrafia e depois rebaixava o quadrado. É como se fosse o contrário do método Wheeler, né? Ou seja, o Le Roguin, como um cara inteligente, né, modificava o método de acordo com o sítio. Né? E Pansevin ele foi capaz de, por conta das características do sítio, que é uma verdadeira Pompeia, né, ele foi, era só te retirar a camada aluvionar superior e pimba, e os artefatos estavam lá. Né? Então, você podia fazer uma ampla superfície. Né? Essa questão, eu estou falando dessa questão, né, do Leroy Gourand versus Willey, esse versus é uma coisa que aconteceu aqui no Brasil. Né? Leroy Gourand foi muito importante aqui na arqueologia brasileira porque ele foi professor de alguns arqueólogos pioneiros aqui no Brasil. Né? Por exemplo, Luciana Palestrini, Nied Guidon, né? Se eu não me engano, se não foi aluna direta do Leroy Gourand, estudou, teve aula com ele. Né? Então, Leroy Gourand teve uma influência muito importante na arqueologia brasileira. Né? E por outro lado, a gente tinha o pessoal ligado ao Pronapa, que tinha essa inspiração norte-americana, tal. Que, ou seja, tinham objetivos diferentes. O Pronapa queria dar uma grande boost, né? Queria que a arqueologia brasileira corresse, né? E fizesse, construísse uma história cultural, né? Porque não tinha absolutamente nada quando o Pronapa chegou aqui, essa é a verdade, zero, né? Tinha pouquíssima coisa. E o pessoal mais inspirado no Leroy Gourand estava interessado nessa abordagem, vamos dizer, paleoetnográfica, tentar entender a espacialidade interna, né, intracítio, né, e coisas assim. Então, assim, eram objetivos diferentes, né, mas ficou uma certa discussão pseudoteórica, né, porque isso não é teoria, é uma discussão em cima de técnicas, certo? Mas havia essa discussão pseudoteórica se você usava o método francês, ou se você era da escola francesa, ou se você era da escola americana. Né? Uma discussão estéreo, né? Porque os caras mesmo faziam de tudo. Né? Se era para escavar verticalmente, rapidamente, para chegar no fundo, para tirar amostras e saber mais ou menos qual era a sequência de artefatos, eles fariam. E se era para abrir superfícies mais amplas, para enxergar a espacialidade, eles fariam também. Né? Então, essa é uma pseudo-discussão teórica, um pouco bem periférica, né? Bem de país de periferia, né? Que achava que existia uma dicotomia. Ou você escavava de maneira vertical, ou você escavava de maneira horizontal, né? E aí ficou aquela discussão meio de time de futebol, basicamente, tá? Então, uma coisa que eu acho que é clara hoje em dia, né? É que não existe essa dicotomia entre escavação horizontal e escavação vertical. Né? Não existe essas escolas não existem, né? Na verdade, é uma categorização ad hoc, né? É uma coisa que é feita a posteriori, quando as pessoas têm interesse em dizer que elas fazem parte de alguma certa tradição de escavação ou qualquer coisa do gênero, né? Ah, são momentos diferentes, né? Onde você tem uma abordagem mais vertical ou mais horizontal e são também relacionadas a sítios diferentes, a contextos diferentes. Eu diria que, via de regra, você chega num sítio precisando, necessitando de uma abordagem vertical, porque é da onde você vai ter ideia da profundidade do sítio, das classes de vestígio, da cronologia do sítio. Então, claro que nesse caso cabe uma abordagem mais vertical. Mais recentemente, a gente tem a contribuição de um arqueólogo chamado Edward Harris, que ele chamou de matriz de Harris, né? Que eu chamo de diagrama estratigráfico. E eu vou falar um pouquinho sobre isso agora. É um método desenvolvido no final dos anos 70. Eu acho que é bastante útil.
eu vejo pouca gente aplicando isso, ou pelo menos ah, nas publicações, não, isso não consta, né? Então, aqui no Brasil mesmo, eu não sei se alguém aplica, eu sei que nós aplicamos nas nossas escavações, né? Realmente eu acho que é uma maneira bastante inteligente de registrar a estratigrafia de sítios arqueológicos. Então, antes de começar a falar dos diagramas estratigráficos, vou definir aqui o que eu entendo por estratigrafia, que são as relações espaciais entre as diferentes camadas que compõem um determinado depósito ou um sítio. Por extensão, essas relações espaciais elas vão ter um componente cronológico, mas obviamente esse componente cronológico ele não é observado, tá? Ele é inferido por conta daquelas leis da lei de superposição de camadas, do Steno, que a gente viu lá na primeira aula, né? Então, em termos preto no branco mesmo, estratigrafia se relaciona às relações espaciais entre os diferentes estratos ou camadas que compõem um determinado depósito, né? Os diagramas estratigráficos, ou matriz de Harris, né? Eles são meios que você dispõe para representar essas relações, essa relação espacial, acima de tudo, tá? E é, ele vai ter um significado cronológico por conta, novamente, das relações espaciais. Mas o que é realmente observado são as relações espaciais, né? Então, esse diagrama estratigráfico, ou matriz de Harris, foi publicado enquanto método, né, em 1979, por esse arqueólogo nascido na Bermuda, que é uma colônia inglesa, né? Então ele é considerado cidadão britânico, né? Mas ele nasceu na Bermuda, que é o Edward Harris. O Harris ele é uma figura um pouco pitoresca e quando você lê o texto dele você percebe que tem um quê de pitoresco, porque ele coloca o nome do método como o sobrenome dele, né? Em vez de dar um nome genérico, né? Que eu, por exemplo, eu prefiro é um diagrama estratigráfico, é o nome da coisa, né? Mas ele tem essa coisa de por o próprio nome do método e tal, né? Eu acredito que o Wheeler mesmo não colocou o método Wheeler, né? Deram um nome depois porque ele usava, né? Então, mas tudo bem. É, o problema dos livros do Harris é que ele tende a dizer que a estratigrafia arqueológica é absolutamente diferente da estratigrafia geológica, que é uma coisa muito, né, específica e tarará, tarará, e não é verdade, né? E também ele fala umas coisas que não procedem muito, tipo, não, porque na estratigrafia geológica não tem depósitos verticais, só na arqueológica, o que não procede, porque, né, no caso da geologia, quando você tem uma intrusão de lava, né, uma intrusão vulcânica, ele é vertical, né? Quer dizer, os necks, né, os diques de diabásio, né, os necks vulcânicos, são todos depósitos verticais, né? Então, assim, o Harris tem um conhecimento muito limitado de geologia e, né, ele cita o Lyell no livro dele como se fosse a coisa mais recente escrita em geologia, né? Uma outra coisa que ele diz é que não, na arqueologia as interfaces, ou seja, os hiatos, né, vamos dizer, os buracos, vamos dizer, são tão importantes quanto os depósitos, o que é um bom ponto, né? Ele fala que na geologia isso não é importante. Meu, como não é importante, né? Os hiatos na geologia foram fundamentais para se definir a idade da Terra, né? Isso a gente viu também na segunda aula, né? A descontinuidade do Hutton, se vocês lembram, né? Então, assim, se você meio que não ligar muito para a parte teórica, entre aspas, do livro do Harris, o método em si é útil, né? Porque é uma maneira de organizar
o registro em termos de estratigrafia. Antes de exemplificar o método em si, eu vou falar de algumas vantagens que eu acho, né, que existem na utilização dos diagramas estratigráficos. E a primeira delas é que você tem que estar raciocinando o tempo inteiro, né? Para você dar conta de preencher lá a ficha com as faces ou as camadas, né, arqueológicas, você tem que estar prestando atenção, né? E isso envolve um uso de um raciocínio lógico, né, enquanto você está escavando, né, enquanto a pessoa está escavando, porque a escavação ela tem que incluir um elemento de interpretação, né, o tempo inteiro, né, porque não é só escavar, você tem que escavar e preencher a ficha a planilha do diagrama estratigráfico. Então vocês já vão entender isso depois no exemplo. Tá? Mas eu acho que essa é uma das principais vantagens, né? A escavação ela não pode proceder no piloto automático, coisa que acontece com uma certa frequência. Você deixa a pessoa escavar uma quadra e ela está lá escavando, tá, tará, 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 né? Sem estar prestando muita atenção na cor, se a cor mudou, se está aparecendo algum material diferente num certo local, né? A pessoa pode até prestando atenção nos artefatos que saem, né? Mas ela está prestando atenção no sedimento, né, que contém os artefatos, né? Então, a, o diagrama estratigráfico eu acho que tem essa vantagem, obriga a pessoa a prestar atenção no que ela está escavando, tá? Uma outra vantagem é que é, tem um artigo, por exemplo, que cita que 40% das camadas, ou faces, eu uso o termo faces, né, que quer dizer cara, né, a cara do sedimento, né, em latim facies, né, o termo a partir do artigo da Julie Stein, que está na bibliografia, né, eu uso no sentido da Julie Stein. Então, faces são quaisquer mudanças, quaisquer características que um determinado sedimento tenha, né? Características essas que têm que ser macroscópicas, porque são coisas que são definidas em campo. Então, depois em laboratório você pode redefinir ou definir melhor ou caracterizar quimicamente, por exemplo, ou granulometricamente de uma maneira mais refinada. Mas as faces elas têm que ter características macroscópicas, né? Ou seja, visíveis em campo, ou seja, cor, compactação, uma textura, né, nem que seja mais ou menos definida de maneira grosseira, né, se é fina, areia média, areia grossa, silt, alguma coisa assim. As inclusões, ou seja, o que aparece nessa faces, né? É uma faces castanha, você pode ter uma faces com uma cor 7,5YR4/2, né, que é uma cor do código Mansell, né, com ossos. E do lado você pode ter uma faces da mesma cor, 7,5YR4/2, sem ossos, né? São duas faces diferentes, porque uma tem inclusões e outra não, né? Uma tem ossos como inclusões e a outra não, e assim vai, né? Então, muitas dessas faces elas podem aparecer em planta e não aparecer no perfil da escavação. Né? Por quê? Porque geometricamente, né, elas não alcançaram a parede da escavação. Elas estão ali na área sendo escavada. Então, o diagrama estratigráfico ele é muito bom porque ele vai te obrigar a registrar essas faces que depois não estarão presentes no perfil. Né? Daí que o que eu mencionei no início da aula, daí o fato da estratigrafia arqueológica
ser bastante diferente da estratigrafia geológica nesse ponto de vista, né? Porque ela implica em numa conjugação do horizontal e do vertical, tá? Ao passo que a estratigrafia geológica ela é mais voltada ao vertical, né? Você tem a noção de faces, né? Que na verdade vem da geologia, tudo bem, né? Mas você vai entender essas faces mais no plano vertical, né? Na sucessão de estratos, do que muito no plano horizontal. Uma terceira grande vantagem é que você pode apresentar, né, a estratigrafia de um sítio de maneira esquemática, muito mais simples, ou muito mais simplificada do que a vida real, né, do que a estratigrafia real. Então, se você compara um desenho muito complexo, de uma estratigrafia muito complexa, com uma matriz, com um diagrama estratigráfico, o diagrama pode até ser bastante complicado, mas com certeza ele é mais simples do que a estratigrafia, o desenho em si, né? Fora que, como eu acabei de falar, muitas das faces não vão estar no perfil. Então elas não vão ser desenhadas nunca, tá? Elas vão ser, quando muito, desenhadas em planta, tá? Mas não no perfil. Uma quarta vantagem é que o diagrama estratigráfico facilita a organização dos dados recuperados pela escavação, porque os diagramas são caixinhas, né, são retângulozinhos. Cada retângulozinho representa uma face, né, e vai ter um número ou um nome. E cada face dessa, né, você pode colocar. Tem programas de computador que armazenam isso, né, que constroem diagramas estratigráficos. Então você pode dar entrada com os dados num programa, num software, né? E aí então, quando você dá um número para uma face, né, um nome, né, você chama de faces 47, né? Ela é faces 47 com a cor tal, com a composição química tal, com os artefatos, né, número 1, 2, 3, 4, né, todos os artefatos que saíram de lá. Ou seja, aquele número 47, aquela faces 47, ela vai congregar um monte de dados, né? Então você pode depois recuperar essas informações estratigráficas de maneira muito mais fácil, né? Simplesmente porque aquela caixinha de número 47 ela vai encerrar toda essa informação, né? Você sabe qual que era o contexto dos artefatos que foram achados naquela faces 47 e junto com eles tinha os ossos tais, e junto com isso ainda foi feita uma análise química que tinha os elementos tais, tais e tais e tais. Então, facilita muito, né, a organização, né, e, portanto, a interpretação do sítio, né? Então, se isso não estivesse organizado dessa maneira, em forma de diagrama estratigráfico, ia estar ali perdido nas folhas, nos desenhos, nos croquis, quer dizer, é um trabalho insano, né? Depois alguém compilar aquilo tudo, se é que vai conseguir compilar. Então, essa é uma quarta vantagem, né? Essas são pelo menos 4 grandes vantagens de usar os diagramas estratigráficos. Aqui nessa figura, o primeiro conceito básico, né, são as 3 relações possíveis entre estratos ou faces, né, dentro desse sistema de matriz de diagrama estratigráfico, ou de matriz estratigráfica, ou matriz de Harris. Tá? À esquerda, no caso A, nós temos 2 faces, né, 3 faces, né? Bom, 4 faces. Uma pontilhada, uma preta, uma achurada e uma branca. Tudo bem? Mas o que interessa para a gente aqui são as relações entre as faces pontilhada e a preta. Então, no caso A,
a face espontilhada e a preta, elas não têm contato entre si. Então você não tem como saber qual delas é mais antiga, qual delas é anterior e qual é posterior. O que acontece? Elas são notadas lado a lado, como vocês podem ver então, né, em A. No centro, em B, fica claro que a face espontilhada ela está acima da face negra. Portanto, ela no diagrama vai acima, o que quer dizer que ela é mais recente do que a face negra. Em C, tem uma interrupção na face negra. Ela foi cortada por alguma estrutura, por alguma coisa, né? Mas existe uma correlação entre elas, do lado esquerdo e do lado direito da figura, né? Porque aí, no caso, seguindo a lei da continuidade lateral do esteno, né? Então, é formado essa relação entre as faces, é feita usando duas linhas, uma linha dupla, tá? Então essas são três situações, né, ou três tipos de relação que a gente tem que levar em consideração para construir um diagrama estratigráfico. Bom, vamos começar aqui com um exemplo simples, né, que vem inclusive do livro do Harris. E esse exemplo ele mostra uma situação onde você tem alguns extratos, né, numerados ou faces, né, e essas faces vão lá de baixo para cima, né, 18, 17, 23, 12. Notem que os números não são sequenciais, nem devem ser, nem é esperado que sejam, porque essa numeração vai sendo dada de acordo com a escavação. Então, se num ano você escavou uma certa quadra e deu números de faces para o que apareceu nessa quadra, no outro ano você vai escavar outra quadra que às vezes não é contígua a essa, e você vai continuar na numeração, né? Então, a numeração não é necessariamente sequencial e outra coisa é que algumas das faces, né, como elas não têm continuidade entre quadras e não chegam até o perfil, como a gente já viu. Então, não dá para imaginar que vai haver uma sequência de números, tá? Mas, nesse exemplo, temos um solo, uma face 18, e aí olhem ali nos quadradinhos da esquerda, né? Ali está a matriz, o diagrama estratigráfico é isso que está à esquerda, são essas caixinhas, tá? Então ela está anotando o quê? 18, acima de 18, olhem aí no desenho à direita, né? No perfil, vem 17. Então aí vocês voltam ali para a caixinha da esquerda e vê lá, 17, perfeito. De novo no perfil, por cima de todo mundo tem 15, ali tem 15, maravilha. Agora notem que no desenho do perfil tem uma coisa anotando 23, tá? 23 é essa camadinha bem fina que está diretamente acima de 15, certo? Tudo bem, então tá lá 23 acima de 15. Logo depois da deposição de 23, tem a deposição de 12, né, que está ali anotado, 12. Se a gente fosse levar ferro e fogo, como do lado esquerdo e do lado direito dessa camada 12, né, não existe uma junção, né, talvez nesse caso fosse necessário colocar 12 e o 12A, ou então outro número qualquer, com aquela linha dupla, né? Porque você não vê 12, na verdade, continuando até o outro lado, né? Ela está anotada do lado direito do perfil, mas do lado esquerdo não, tá? Tudo bem, então vamos dizer que é 12. Daí acima disso 13, depois vem 11, 7, que é essa camada que tem uns pedaços de tijolo, e 1, que é o solo atual. Então aqui é um exemplo bem simples de diagrama estratigráfico. Agora, aqui nesse exemplo, vamos dar uma complicadinha, né?
seria uma outra parede da mesma escavação. Então tá lá, 18, 17, 16, que seria tipo um contrapiso, 14 seria um piso, o 13 seria um segundo contrapiso, o 9 seria um outro piso, 8, 6, até aí tudo bem. 4, que é um outro piso. Aí olha o que vem. Acima de 4 ali no diagrama vem 20. 20 é a interface, é a famosa interface do Harris, né? 20 seria o evento de escavação, ou seja, seria essa remoção de um material, né? Ou seja, seria o evento de escavação mesmo, de uma pequena fossa, de alguma coisa que foi escavada nesse piso 4. E 21 é o material que está dentro. Tá? Então, o 20 seria um hiato, né? Uma coisa que foi removida, uma interface na linguagem do Harris. E 21, o material, uma nova faces que entrou dentro dessa feição vazia, vamos dizer assim, dessa interface 20. Tá? Então está lá no diagrama. Então 21 acima de 20. Daí vem 2, que é uma camada que tem uns pedaços de tijolos tal, e 1, que é o solo atual. Agora vamos dar uma complicada aqui. Existe uma estrutura, no caso um muro ou parede, que está sendo notada aí como 10 e 5, né? Então, o número 10 e o número 5 fazem parte dessa parede, vamos dizer. E, então, essa estrutura ela aparece no perfil da escavação, né? Então, esse é um outro perfil da mesma escavação que vocês viram nos dois perfis anteriores, né? E vocês notam que existe uma estratigrafia diferente do lado esquerdo e do lado direito dessa estrutura. Não são as mesmas faces que aparecem dos dois lados. Tá? Então vamos lá. Tem um solo natural. Acima desse solo tem uma camada 18. Né? Então está lá no diagrama do lado direito aí da figura de vocês. 18. Acima de 18 vem 17. Tudo bem. Aí, acima de 17 vem 15. Aí vocês podem perguntar, mas por que não vem 16? Tem uma pegadinha ali. Notem que a interface 30, então a interface é marcada por essa linha mais grossa. A interface 30 é o corte do solo para a instalação do alicerce desse muro aí, dessa parede. Tá? Então notem que a interface 30 corta a faces 15, mas não corta a faces 16. O que isso quer dizer? Quer dizer que a faces 15 é anterior à interface 30, que é o corte, e a face 16 é posterior à construção da parede. Tudo bem? Que é o 10. Então, olhando lá no diagrama, então vem 18, tudo bem, 17, vocês estão vendo aí, né? 15 seria, sei lá, o solo natural na época da construção, né? Anterior à construção da parede, uma coisa assim. Aí vem 30, que é a interface, ou seja, que é o corte. Depois vem 10, que é a parede em si, com esses tijolinhos meio finos. Tá? 10. Aí tudo bem. Então foi construída essa parede aí, 10. Tá? Aí o que acontece? Após a construção da parede, aí a estratigrafia bifurca, né? Porque do lado esquerdo seria a parte externa à casa e do lado direito a parte interna da casa, tudo bem? Então, depois que a parede foi construída, foi depositada uma camada 16, que é um contrapiso.
Então olhem lá no diagrama do lado direito. 16, 14 é um piso, depois 13 é um segundo contrapiso, 9 é um outro piso e até aí a casa está sendo utilizada. Tudo bem? Aí ocorre um evento de destruição parcial da casa, que é o 8, que é a camada 8, que tem os tijolos, os mesmos tijolos que você percebe em 10, só que colocados de maneira caótica no meio do sedimento, ou seja, houve uma demolição da parede, né, que caiu para dentro da casa, alguma coisa assim, tá? Que é o 8. Agora, notem acima de 10 ali tem uma outra interface, que é a interface 19. O que é esse 19? É um evento de destruição da parede. Tá? Ela marca, 19 marca então um evento, que é a destruição da parede. Então, ela ocorre diretamente sobre 10. Então vejam que a caixinha do 19 se liga diretamente sobre 10. Ela não tem nada a ver com 16, 14, 13, 9 e 8. Tudo bem? Agora, vocês entendem que 8 e 19 são intimamente ligados, não é? Porque é a destruição do muro que determina a existência de ambos. A destruição do muro determina a existência de 19, que é uma interface, e a destruição do muro determina a existência de 8, que é um depósito. Então, eles estão lado a lado, ó, 19 e 8 estão lado a lado, tudo bem? Aí vamos continuar, então, do lado direito, né, do diagrama. Acima de 19 e 8, vem a construção de uma nova parede, que aproveitou a parede antiga. E esse esqueminha, né, esse esqueminha ele é bem baseado na arqueologia histórica britânica, né, porque esses tijolinhos chatos de 10 são os típicos tijolos romanos, e esses tijolinhos maiorzinhos de 5 são os tijolos da época medieval, tudo bem? Então, no período medieval, os caras aproveitaram a estrutura de uma fundação romana, ou de uma parede romana, e construíram uma outra parede, que é a 5. Tá? Foi feito um aterro, um contrapiso, que é 6, que é posterior à construção da parede 5, né? Faz sentido. E acima de 6 feito um novo piso, que é 4. Então tá lá, 4 acima de 6, beleza. Aí o que acontece? Em 3 ocorre uma nova interface, que é a destruição da parede 5. Então 3 representa a destruição da parede 5. E ela está relacionada tanto à deposição de 2 quanto à deposição de 7. Tá? Então 3 e 7 estão ali lado a lado, né? Aí temos aqui uma controvérsia, porque nesse diagrama eles colocaram 2 acima de 3, tá? Não é bem uma controvérsia. Por que 2 está acima de 3? Notem que, neste caso, a camada 2 realmente ela aparece acima da interface 3. Tá? No caso da faces 8 com a 19, vocês notam que a 8 não está acima da 19. Portanto, eles foram postos lado a lado. Mas a camada 2, ela realmente tem uma rebarba subindo, né, acima da interface 3. Por isso que 2 é considerado acima de 3 no diagrama. Mas a relação entre a interface 3 e a camada 7, por exemplo, né, como a 7 não cavalga a interface 3, ela foi colocada lado a lado. Em que pese o fato de que 2 e 7, na verdade, né, se a gente fosse levar aquelas relações que eu mostrei lá no primeiro slide de matriz de Harris, né, 2 e 7 são totalmente correlacionáveis, né, e pelo menos aí pelo desenho, né? Então o que separa elas é a parede, né? Mas
ambas são restos de parede que caíram para dentro e para fora, né? Então, 2 e 7 deveriam estar ligadas com aquela linha dupla, né? Porque elas são correlacionáveis. Tudo bem. Agora, do lado esquerdo aqui do perfil, que seria então a parte externa da casa, voltando lá no diagrama, né? Lá embaixo, 10, né? Então 10, que é a construção da parede romana, né? Acima de 10 vai ter 12, então porque 12 foi construída encostando em 10, portanto ela é posterior a 10, né? Ela encosta em 10. Né? O 10 não cortou o 12 como cortou o 15, né? Diferente da relação. A relação entre 15 e 10 é diferente da relação entre 12 e 10. Dá para entender isso, né? Porque 15 foi cortado por 10 por meio de 30, né? Por meio da interface 30. E 12 não foi cortado por 10, mas se apoia em 10. Tudo bem? Então por isso que 12 está acima de 10. Aí acima de 12, 11, que está lá em cima já, né? 11, né? Que seria correlacionável mais ou menos cronologicamente com 4, por isso que eles estão mais ou menos na mesma linha ali do diagrama, porque 11 seria a rua e 4 o piso da casa sendo utilizada, né? Então, topograficamente 11 é mais baixo do que 4, mas isso é porque 4 está dentro da casa e 11 é a rua fora da casa, tudo bem? Por que dá para fazer essa relação? Porque acima de 4 tem 2, que é o muro 5 quebrado, e acima de 11 tem 7, que é o muro 5 quebrado. Então, dá para imaginar que ambos faziam parte do mesmo ambiente, né? É como era a casa enquanto ela estava sendo utilizada. Tudo bem? E acima de 7 é 1, e 1 está em cima de todo mundo. E assim termina o nosso diagrama. Agora, vendo isso em planta, né, seria a mesma escavação em planta, né, vista de cima, e a gente vai ter agora uma série de pequenas, né, de estruturas e faces que não aparecem no perfil, tá, mas que tem que entrar na matriz também. Elas fazem parte do sítio, portanto elas vão entrar na matriz. Vão entrar no diagrama estratigráfico. Então, nesse caso, nós temos aí um dos pisos que era chamado de 4, né, que vocês viram aí no perfil. Ele aparece aí em planta. Agora, tem uns buracos de poste, que está escrito aí em post hole. Né? Esses buracos de poste, eles perfuram o piso 4. Então, no diagrama aí, no caso, 5 é a parede medieval, né? Acima de 5 você vai ter 4, que é o piso, né? Então, olhando aí no diagrama para o lado direito, né? De 4 tem 36. E o que é 36? 36 é uma interface, é o corte, é a abertura do buraco. E uma outra interface 20, que são outro buraco de poste. 36, por sua vez, é preenchido pela face 35, que é o que caiu dentro do buraco. E a interface 20 é preenchida pela face 21. Então notem que elas vão lado a lado, porque você não tem como saber se primeiro foi feito o poste 36 e depois o 20, ou vice-versa, ou se foram concomitantes, ou se tem 300 anos de diferença entre um e outro, tá? Então eles vão lado a lado. A única coisa que você sabe é que ambos intrudiram, né? Ambos foram feitos posteriormente ao piso 4. E também de maneira independente, existe a feição 37 ali, que vamos supor que 37 seja alguma coisa que foi encontrada no piso da casa medieval, em cima do piso, mas não intrudiu o piso, como foi o caso dos 2 buracos de poste, tá? Vamos dizer que é uma pilha de cinza, sei lá, qualquer coisa assim.
Do lado esquerdo do diagrama e do lado esquerdo do desenho, né, nós temos aqui 22, que é que é a rua, vamos dizer assim, que é o calçamento da rua, né? Tem e acima de 22 tem um 11. 22 era um pouquinho de... Agora eu lembrei, o 22 é porque é um perfil que eu não mostrei aqui para vocês. Era tipo uma pequena pilha de lixo encostada na parede, é isso. Então 22 é uma pequena pilhazinha de entulho encostada na parede, né? 11 seria a rua, o calçamento da rua, né? 34 era uma espécie de degrau, tudo bem? Bom, e ali pelo meio, nós temos, depois de tudo isso aí, tem o 27, que é um buraco feito por caçadores de tesouros, tá? 27. Preenchido por um sedimento 26. Então, aqui essa matriz foi feita em planta, várias dessas feições não vão aparecer no perfil, tá? A interface 27, a face 26, a face 37, a interface 36 e a interface 20 e as faces 35 e 21, assim como a interface 34, elas não aparecem no perfil, tudo bem? Daí a necessidade de você ter o diagrama também em planta. Moral da história, o que vai acontecer é que essas coisas todas, os perfis, os diagramas estratigráficos dos perfis e das plantas de escavação têm que ser conjugados para fazer o diagrama estratigráfico final do sítio. Então, para dar um exemplo da vida real, né, essa aqui é uma estratigrafia real, né, do sítio arqueológico, né, também um exemplo tirado de um dos livros do Harris, não do Harris, é um livro editado por ele com vários autores, mas para exemplificar, né, é tipo da estratigrafia que você encontraria num abrigo rochoso, por exemplo, né. E aqui o diagrama estratigráfico dessa mesma estratigrafia, né? Então, para vocês terem uma ideia de que facilita muito, né, a nossa vida, né? Nosso cérebro não tem capacidade computacional para dar conta daquela estratigrafia, daquela complexidade toda, né? Então, com certeza é indispensável o uso de um diagrama estratigráfico ou de diagramas estratigráficos para dar conta disso. Aqui eu dei um zoom no diagrama estratigráfico só para mostrar que não precisa ser necessariamente caixas ou retângulos, né? Você pode usar outras notações, você pode usar, no caso aqui, eles usaram o losango para fogueiras, os círculos para buracos de poste e os retângulos para as faces. Então, tem mil maneiras de fazer, né? O importante é que seja internamente consistente, né? Que você tenha uma legenda e use isso do começo ao fim da escavação, né? Do começo ao fim do registro, né? Dessa maneira, por exemplo, eu acho que é mais interessante, em vez de deixar tudo como retângulos, você pode fazer diferentes formas e só de bater o olho você já sabe do que se trata, né? Mais fácil ainda. Então, as interfaces, por exemplo, né, se tiver muitas interfaces, elas podem ser círculos. As faces, né, que são os depósitos mesmo, podem ser retângulos. As fogueiras, losangos, e assim vai, né? O importante é que seja internamente consistente. Eu espero que essa aula tenha sido útil para vocês verem a importância de algum tipo de registro sistemático da estratigrafia. Croquis, fichas de escavação, né, e fichas, ou várias, né, fichas de coleta de sedimento, fichas de volume de sedimento, porque notem,
cada retângulozinho, né, representa uma face, mas tem faces que vão ter uma espessura ou um volume minúsculo, e tem outras que vão ter metros cúbicos. Tá? Então tem que ter alguma maneira também de quantificar isso, né? Por exemplo, a gente quantificava isso muito em Lagoa Santa por baldes, né? Tinham baldes graduados e cada quantidade de litros que saía daquela face era anotada numa planilha. Por quê? Porque você consegue comparar as coisas, né? Não adianta você ter... Por exemplo, a gente tinha coletas de sedimento por faces. Tinha, não tem, né? Continuo fazendo isso nas minhas escavações, né? Cada faces tem lá pelo menos seus 2 litros. Se ela for muito pequena e for coisa pouca, é 1 litro que seja, mas tem uma quantidade de sedimento que vai para o laboratório para análises posteriores, né? Então vamos supor que eu encontro né, em laboratório depois quantificando as coisas. Vamos dizer que saíram 5.600 líticos da face 17 e 320 líticos da face 11. Se eu não tenho o volume dessas faces, o que quer dizer isso, né? Quer dizer que tem muito mais lítico, que era muito mais densa uma face do que a outra, né, em termos de líticos, né? Quer dizer, ou ossos, ou seja lá o que for, né? Então, eu sugiro que vocês leiam, não tanto o livro original do Harris, de 79, mas tem livros posteriores dele, que eu vou deixar aqui. Na verdade, tem um que é editado por ele, mas que tem vários capítulos de vários autores. E aí o pessoal discute bastante essa questão de métodos de registro, etc. E o próprio artigo da Julie Stein, ou os artigos da Julie Stein, onde ela usou também diagramas estratigráficos, é importante ler essas coisas. É importante para vocês terem ideias, inclusive, do que vocês vão fazer nos sítios arqueológicos quando vocês forem responsáveis pela escavação. Né? Eu sei que muitas vezes, quando a gente é aluno, a gente já pega um sítio arqueológico em andamento, né? E muitas vezes já tem lá o método de escavação e não é todo mundo né, que tem vontade ou está disponível para aceitar ideias e mudar alguma coisa. Mas, né, tenho sempre uma postura crítica, ver tipo assim, o que poderia ser melhorado, o que poderia ser feito e tal, coisa, né? E tentar implementar essas coisas, pelo menos no trabalho de vocês no futuro, né? Eu acho que aquela velha história, né? A escavação é um processo destrutivo, em que pese, às vezes vem aquelas leituras mais pós-processualistas que, na verdade, né, o processo não é destrutivo, ele é construtivo, porque ele constrói uma narrativa, né? Bom, vamos pelo caminho do meio. Claro que a escavação ela é destrutiva por um lado e ela é construtiva pelo outro. Ela constrói uma narrativa a respeito do depósito, mas se essa narrativa não tiver bem atrelada no depósito, então só houve destruição, beleza? Não adianta vir com uma conversinha muito linda de que, nossa, nós construímos também, porque essa construção, se ela não for ancorada no que foi destruído, ela não vale nada, certo? E assim, outra coisa importante para ter em mente, os interesses acadêmicos vêm e vão, né? As modas temáticas vêm e vão. A única coisa que vai continuar valendo é o registro que foi feito durante a escavação. Se você estava escavando porque você estava atrás de viver a transição da caça e coleta para a agricultura, se você estava escavando para ver as relações de gênero, se você estava escavando para ver as relações de poder, tá ótimo, maravilha, esse é o seu tema de pesquisa, beleza. Mas a verdade é que um dia, ou outras pessoas não vão ter o mínimo interesse por esse tema que você tem hoje. Né? E a única utilidade da sua escavação vai ser o registro que você fez. Né? Porque daí outras pessoas vão poder usar, né, o material registrado, o contexto que você registrou, para perguntar outras coisas, para colocar outras questões. Né? Então,
tenha certeza de que as questões que são consideradas super importantes para a gente não vão ser consideradas super importantes no futuro. Né? Leve isso como, né, como um norte. Tá? E então, o que vai sobrar do seu trabalho, do meu trabalho, do nosso trabalho, é o registro. Beleza? Com isso, eu encerro a aula de hoje e espero que vocês possam ir mais fundo, ler essa literatura disponível, né, e assim se tornarem melhores arqueólogos. Beleza? Até mais.